Irmãos amados, vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Vamos ler os versos de 31 até o final. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amado Senhor, obrigado por nos reunirmos aqui esta noite. Obrigado por tua presença doce. Obrigado por nos ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos. Tão protetor, tão cuidadoso, tão amável. Esse é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por teu compromisso conosco. Obrigado por seres este que se coloca entre nós. Suplicamos que o Senhor passeie entre nós, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor cure as feridas, que o Senhor repreenda o que deve ser repreendido, que o Senhor edifique o teu caráter nas nossas vidas, que o Senhor use a tua palavra cortante para extirpar de nós aquilo que não te agrada. Que o Senhor use a tua palavra edificante para formar em nós aquilo que te agrada. Assim, Senhor, com esta expectativa e sabendo que dependemos todos nós, a começar por mim, exclusivamente dependemos do Senhor. Precisamos do teu mover, precisamos da tua condução e liderança, ó bendito Espírito Santo. Então, toma este tempo em nossas vidas e faz aquilo que lhe apraz. Opera para dentro dos nossos corações aquilo que te agrada. E fala liberalmente, livremente, e encontra aqui corações abertos, ouvidos abertos. Aqueles que desejam recolher nos seus alforjes as sementes preciosas que o Senhor há de lançar nos nossos corações. Com isto, diante do Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém.
nós temos então seguido. O Senhor tem sido tão generoso conosco, nos falado tanto em cada um desses capítulos de Lucas. E então, tantas coisas já nos foram faladas até aqui, nesse capítulo. E agora nós temos aí o final do capítulo 18 de Lucas, ainda com algumas lições muito, muito significativas, porque nós estamos nos aproximando daquele momento crucial que temos dito tanto aos irmãos. O Senhor está agora muito próximo da cruz. E com isso, todos os eventos, todas as cenas, todas as situações que nós teremos narradas, elas ganham um contorno diferente, especial, porque a cena que nós estamos vendo aí, não somente esta, em que o Senhor novamente fala com eles a respeito da sua morte. O Senhor por algumas vezes falou com seus discípulos de forma aberta a respeito da sua morte. E eles não entendiam isso. Eles tinham uma dificuldade enorme para compreender aquilo que o Senhor os estava falando. E essa é a última vez que o Senhor vai falar mais claramente a respeito da sua morte, da sua cruz e do que aconteceria em Jerusalém. Mas eles, novamente, o que o texto tem a nos dizer é que eles nada compreendiam. É realmente notável quando nós olhamos e explicável de alguma maneira quando nós conhecemos o contexto, a situação daqueles discípulos, mesmo tão próximos, mas com tantas coisas ainda, tantas necessidades. Eles tinham tantas ideias formadas neles, culturais. Eles entendiam a respeito do Messias algumas coisas que só foram retiradas deles na medida em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em que o Espírito Santo passou a tornar claras coisas que eles não compreenderam ao longo dessa caminhada com o Senhor. E a maioria delas estava relacionada com a missão do Senhor, com a sua partida, com a sua obra na cruz, com aquilo que o Senhor veio realizar. Eles se confundiam bastante. Eles tinham uma perspectiva de um Messias triunfante, de um Messias que viria para dar a eles uma autoridade, reaver para eles uma autoridade política, geopolítica, e então expulsasse os inimigos, principalmente o Império Romano, e eles pudessem então usufruir de toda aquela bênção que, segundo eles, estava associada, de forma literal, à manifestação do Messias. E então nós olhamos para esse fim de capítulo 18, e não podemos nunca, meus irmãos, perdermos de vista que agora o Senhor Jesus está a uma semana da cruz. O Senhor Jesus está à sombra da cruz. Toda aquela situação que nós conhecemos, iremos estudar e que é narrada amplamente pelos evangelistas, está a uma semana de acontecer. E o Senhor Jesus tinha no seu coração notas e impressões muito claras a respeito do que ele estava para passar. E ele então procurava aconchegar os seus discípulos, é o que ele vai fazer aí mais uma vez, aconchegar os seus discípulos e dividir com eles algo que estava no seu coração. Mas ele, neste momento, e a partir daí, o que nós vamos ver é um homem santo e solitário. O que nós vamos ver é um homem santo, digno, resoluto, mas solitário na sua jornada. E neste cálice que, como foi profetizado, ele beberia sozinho.
Então, mais uma vez, esses eventos vão nos ajudar a entender um pouco dessa hora. E os versos de 31 a 34, eles são, nesse final de capítulo 18 e início do capítulo 19, um pano de fundo para duas cenas preciosas, especiais, que Lucas vai narrar aí para nós. Então, num primeiro plano, irmão, nesse ponto do capítulo, nós temos dois movimentos. Primeiro, um movimento do Senhor em direção particular aqueles 12 que ele tinha chamado. E para esses, ele vai então falar a respeito dos últimos dias dele e narrar de forma muito rica em detalhes, como um bom mestre, um bom líder, um irmão mais velho. O Senhor vai narrar com riqueza de detalhes o que aconteceria. E então ele aproxima os seus 12, aqueles companheiros que estavam há pelo menos 2 anos e meio andando com ele. Ele vai aproximá-los e falar a respeito daqueles últimos dias. Os últimos dias que ele viveria. Ele vai descrever esses últimos dias. E é certo, meu amado irmão, que a alma do nosso Senhor já estava em angústia. Já estava enfrentando a sombra da cruz que se projetava. Nós sabemos que o Senhor não temia o sofrimento da cruz. Mas o Senhor sabia o que estava acontecendo espiritualmente. E o que principalmente pesava no seu coração eram as questões espirituais, que ele não tinha com quem compartilhar, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Mas o Senhor já antevia que as trevas já estavam a se movimentar fortemente. O Senhor já contemplava aquele poder das trevas que estava assumindo então a sua hora. Essas coisas já estavam claras para ele, na sua alma, no seu coração. Mas ele não tinha com quem dividir isso. E embora aconchegasse os seus discípulos e repartisse com eles de forma muito clara, didática, mas eles não conseguiam compreender. Irmão, é certo que os discípulos sabiam que o Senhor, ele enfrentava a raiva, o ódio das autoridades. Eles já estavam vendo isso. Então, quando o Senhor diz para ele que eles iam para eles que ele ia para Jerusalém, eles já sabiam que o centro mais importante, onde as coisas aconteciam, onde as autoridades estavam, onde os poderes religiosos estavam, era lá. Então, de alguma maneira, no coração deles, eles sabiam que algo ia acontecer. Então, ir para Jerusalém, para que o Senhor então enfrentasse o que haveria de enfrentar, já estava projetando neles temores nos seus corações. Marcos, quando vai narrar esses mesmos versos que lemos aí de 31 a 34, Marcos vai dizer que eles perceberam no Senhor, na sua resolução, que já vem então sendo descrita por Lucas desde o capítulo 9, eles já percebiam que algo estava diferente e já tinham apreensões nos seus corações. Então eles já estavam em apreensão. Eles sabiam o que se enfrentaria, que as coisas seriam difíceis. Mas eles pensavam que de alguma maneira o Senhor devolveria o reino a Israel. É assim que eles tratavam essa questão. Mas o Senhor então entra a descrever esses últimos dias para eles. E posteriormente no capítulo, e esse é então um maravilhoso pano de fundo, nós não podemos olhar para a cena de Bartimeu sem olhar para esses versos de 31 a 34. Nós não podemos olhar para a cena de Zaqueu
sem olhar para os versos de 31 a 34. Nós não podemos esquecer que isso foi operado em Jericó. Que cidade era essa? Sem olhar para esses versos e para o que se passava no coração desse homem. Esse homem sabia que estava indo para um covil de feras. Fortes touros de Bazã se levantariam contra ele. É o que o salmista diz. Ele sabia que estava indo para essa arena. E então, com essa perspectiva, ele chama os seus 12 e os reúne como a galinha reúne os seus pintinhos. E mais, ele então tem um encontro curador com Bartimeu e posteriormente com Zaqueu. Que homem é esse? A luz da cruz, com a sombra da cruz a se projetar, ele se encontra com Bartimeu e também com Zaqueu. Mas antes, eu gostaria que nós nos concentrássemos então primeiro nesses versos de 31 a 34 e no que está a se desenhar aí. Para isso, irmão, eu gostaria que você voltasse comigo ao capítulo 9, verso 51. Esses últimos dias que o Senhor vai descrever aí, nos versos de 31 a 34, eles têm início, eles têm início de preparação a partir do capítulo 9, verso 51. Nós sabemos que Lucas ele vai discorrer em uma grande sessão. Essa sessão se inicia aí nesse capítulo 9. E nesse início de sessão, preste bem atenção, Lucas vai mencionar 7 vezes que o Senhor Jesus vai dizer claramente para os seus discípulos que eles estavam indo para Jerusalém. Não apenas ele vai dizer isso, mas agora, no capítulo 9, algo vai acontecer diferente. Não apenas ele vai dizer, olha, nós agora vamos para Jerusalém. E lembre-se, aqui no capítulo 9, o Senhor está há mais ou menos 6 meses da cruz. Vai passar um tempo até que ele chegue no momento onde nós estamos. Mas o Senhor começa a falar da sua morte para os seus discípulos. E aqui no capítulo 9, no verso 51, vai dizer assim, preste atenção. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, agora manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E se você continuar, o verso 53, ele pede aos seus discípulos que procurassem pouso para ele naquela região de samaritanos. E então o verso 53 diz assim, mas ele não foi recebido, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, aqui, a partir de agora, qual é esse momento em que ele deveria ser assunto aos céus? Esse momento é o momento da transfiguração. Nós sabemos claramente, o momento a que se refere aqui, essa grande entrada que Lucas vai fazer a partir do capítulo 9, ele faz a partir daquele momento. Olha, se cumpriram os dias daquele homem perfeito ser assunto aos céus. Que dias são esses? Os dias da sua transfiguração. A partir dali ele decide descer daquele monte, que era o monte da dignidade dele, o monte do homem perfeito, o monte do reconhecimento de Deus Pai, de que o Senhor Jesus é um homem segundo o seu coração. Mas lá ele já manifesta em conversa com Elias, você se lembra? Com Moisés e Elias, ele conversa a respeito da sua partida, porque essa era a missão do seu coração. E o Senhor então decide descer aquele monte para trilhar um caminho resoluto para Jerusalém, à sombra da cruz. E então ele desce aquele monte da transfiguração para subir um outro monte. Aquele é o monte dele.
Mas ele decidiu descer aquele monte para subir o nosso monte. E então ele vai subir o Calvário, para que então sua vida seja entregue. A partir deste momento, por 7 vezes, Lucas vai registrar para nós que o Senhor vai dizer claramente para eles: subimos para Jerusalém, subimos para Jerusalém. Se você quiser anotar todas as referências, elas são: a primeira, Lucas 9, 51. A exata que lemos. A segunda, Lucas 13, 22. A terceira, Lucas 17, 11. A quarta, Lucas 18, 31. Precisamente aquela que lemos, que é objeto da nossa consideração. A quinta, Lucas 19, 11. A sexta, Lucas 19, 28. E a sétima, Lucas 19, 41. Lucas vai mencionar 7 vezes que o Senhor Jesus estava subindo para Jerusalém. Mas não só isso. Ele vai dizer que ele manifestava no seu semblante, irmão. Algo aconteceu no semblante dele que os discípulos perceberam e que era perceptível o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Senhor começa a se preparar nitidamente. É como um guerreiro, preste bem atenção, que está se preparando para a sua mais importante batalha. O Senhor começa a se preparar aí, no capítulo 9, verso 21, dizendo para eles: agora nós vamos para Jerusalém. E aquilo que estava no seu coração, ele se manifesta naquele ícone da face dele. Aquele sentimento mais íntimo, aquele pensamento mais profundo, aquela convicção mais determinada, ela fica patente no semblante do Senhor, de modo que eles puderam perceber. Algo tinha mudado no rosto e no comportamento do Senhor, por assim dizer. Pense comigo, irmão. Porque ele havia agora passado a se preparar mais devidamente para aquela batalha. Então agora é como se o Senhor estivesse tomando sua armadura, para que então ele pudesse ir para aquela batalha. Os discípulos perceberam que algo havia acontecido. Aquele rosto gentil e amável, ele tinha agora, além de ser o mesmo rosto do Senhor, mas havia uma resolução determinada de amor e dedicação à vontade do Pai e ao caminho da cruz. Que lições maravilhosas. O Senhor determinadamente vai dizer com seu rosto: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E o Senhor então determinadamente vai seguir por esse caminho para esses momentos mais duros da batalha, com essa sombra da cruz se projetando. Lembre-se, irmão, o mundo espiritual estava em movimento. Mesmo que aqueles que estavam próximos do Senhor não pudessem perceber, ele percebia nitidamente. Para ele estava tudo muito claro. Homem espiritual, guiado pelo Espírito, submisso à direção do Espírito, como era. Não um homem diferente, homem como nós, porém sem pecado, mas um homem que recebia da parte do Espírito percepção espiritual. Ele estava convicto do que estava acontecendo e de toda a oposição que ele enfrentaria. Então, ele vai reunir os seus discípulos, e Marcos vai dizer que eles ficaram tomados de apreensões, quando o Senhor começou a relatar em Lucas 19, aqueles momentos da sua partida. Então, o verso 31, meu irmão, ele vai começar a trazer para nós, depois que o Senhor chama para perto, então é como se o Senhor estivesse fazendo um spoiler, é uma palavra muito usada, de como as coisas aconteceriam. O Senhor está honesta, sinceramente, abrindo algo em detalhes desses últimos dias. Há
tão pouco tempo da cruz. Então ele vai dizer, verso 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus. Veja, irmão, é certo que por onde o Senhor andava havia uma multidão que o acompanhava, nós acabamos de ver isso no capítulo 18. Mas o que nós temos aí é uma chamada que o Senhor faz à parte, chamando à parte os 12. E então o Senhor agora vai falar claramente a eles. E vai dizer, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém. Então, mais uma vez, ele vai dizer claramente, eis que subimos para Jerusalém. Tem muita coisa implícita nessa colocação. Jerusalém é o lugar de toda manifestação religiosa. É o centro religioso da nação judaica. É onde todas as autoridades estavam, sejam elas políticas ou religiosas. E então o Senhor Jesus já estava sofrendo perseguição, afronta e resistência da parte deles. Mas agora ele vai para o quintal deles. Ele vai para Jerusalém, o lugar onde eles tinham todo o seu domínio. E o Senhor Jesus vai entrar ali agora naquela arena. E ele vai dizer para eles, vejam, vai cumprir-se ali tudo que os profetas, no tocante ao Filho do Homem, disseram. Tudo que foi escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Irmão, a primeira atitude do Senhor, o primeiro ponto é quando ele diz, nós vamos subir para Jerusalém. Essa é a atitude de um líder. Essa é a atitude de um irmão mais velho. Ele toma a dianteira e diz, o caminho é por aqui, nós vamos subir para Jerusalém. O Senhor sabia que eles enfrentariam algum tipo de resistência, mas eles fugiriam. Mas o Senhor enfrentaria toda a batalha. Mas como um líder, o Senhor se levanta e dá a direção. Nós vamos para Jerusalém, porque eles poderiam tornar para trás daquele momento. Mas o Senhor se levanta e reforça que esse era o propósito, que esse era o caminho. Até quando nós olhamos para essa hora da cruz desse homem, até para nós fazermos aplicações a nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós estamos falando de um homem maravilhoso, de um homem tão homem como nós, e por um lado tão diferente de nós. Um homem com um coração tão puro, tão santo. Então, que o Senhor nos ajude para que nós saibamos que esse homem, quando se levanta e diz esse é o caminho, deixou para a igreja cravado uma senda de pegadas pelo caminho da cruz. E a igreja é guardiã dessa mensagem. Não somente dessa mensagem, a igreja é guardiã dessa realidade espiritual que precisa operar nas nossas vidas para que seja uma mensagem muito mais forte do que as simples palavras de que amamos o caminho da cruz. Nós sermos aqueles que sabem o que significa humildade, porque temos andado no caminho da cruz. Nós sabemos o que significa quebrantamento, porque temos andado no caminho da cruz. Nós sabemos o que significa arrependimento, porque temos andado no caminho da cruz. Nós sabemos o que significa não a nós, mas glória para o Senhor, porque temos andado no caminho da cruz. Nós sabemos o que significa amarmos uns aos outros e não amarmos apenas a nós mesmos, porque temos andado no caminho da cruz. Você vê isso, irmão? Você compreende o quanto isso é significativo? Porque esse homem é o homem da cruz. Ele se levanta como líder e precursor desse caminho e diz, eia, subamos, este é o nosso caminho. Se esse é o caminho dele, qual será o seu caminho?
meu irmão? Qual será o meu caminho? Qual será o nosso caminho, senão esse, para o qual o Senhor tem nos chamado? Então ele se levanta como líder e diz, subamos. E dá direção. Mas como ele é um líder diferente de qualquer outro que nós possamos imaginar. Ele não é apenas um líder que diz, o caminho é por aqui, então você siga do jeito que você achar melhor. Siga aí, segundo a sua cabeça. Não, irmão. Ele dá um passo mais e ele diz assim para eles, olha, não é apenas que nós vamos subir, mas nós vamos subir porque tudo que foi escrito pelos profetas vai se cumprir a respeito do Filho do Homem. Então, ele dá um passo mais e entra por uma senda de ser não somente alguém que dá direção, mas alguém que toma pela mão os seus amados para seguir com eles. Dizendo, lembrem-se de tudo que vocês conhecem a respeito do que foi dito sobre o Filho do Homem. Lembrem-se. Tudo foi semeado, tudo foi dito pelos profetas. Eles sabiam o que os profetas haviam dito. Eles ainda não entendiam claramente, mas eles sabiam. E o Senhor Jesus sabia que essa palavra ia germinar no coração deles. O Senhor sabia que essa palavra ia florescer no coração deles. E eles saberiam muito bem o que aconteceu. Mas esse ainda não era o momento. As coisas ainda não estavam claras para eles. Mas o Senhor os toma pela mão, sendo um pouco mais específico. Olha, nós vamos subir e tudo o que foi descrito a respeito do Filho do Homem será cumprido. Tudo o que foi profetizado vai se cumprir. Mas o Senhor dá um passo mais ainda. E ele vai ser ainda mais detalhado. Ele vai fazer um registro na íntegra, irmão, do que vai acontecer. O Senhor vai relatar em passos muito definidos o que vai acontecer especificamente. Ele vai destrinchar o relato profético para eles agora. Ele vai tomar tudo que foi relatado pelos profetas e vai descrever passo a passo. Essa é a descrição mais completa que o Senhor faz da sua morte. E então ele vai fazer isso passo a passo. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor nunca ocultou o caminho do sofrimento. O Senhor nunca fez propaganda enganosa. O Senhor nunca fez propaganda falsa. O Senhor sempre deixou muito claro que esse mundo estava doente. Precisava de ser curado por Ele, mas para ser curado por Ele, Ele iria rejeitá-lo até a morte. E morte de cruz. E então o Senhor toma e faz uma declaração mais detalhada, e esta está nos versículos 32 e 33, e ele vai dizer assim, pois será Ele entregue aos gentios. Essa é a primeira vez que aparece essa expressão. Pois será ele entregue aos gentios. Preste atenção nessa expressão, que nós vamos fazer algumas considerações sobre ela. Ele será entregue aos gentios. Escarnecido. Veja como o Senhor vai passo a passo, irmão. Escarnecido, ultrajado, cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. E como em todas as passagens que o Senhor fala da sua morte, ele nunca deixa de mencionar a sua ressurreição, ele termina dizendo, ressuscitará ao terceiro dia. Graças ao Senhor. Porque ele, de forma amável, nunca ocultou todo o propósito da sua vida. E para a qual ele agora estava de forma, sob a sombra e de uma maneira tão iminente. O Senhor agora estava diante da cruz. Ele nunca escondeu o custo, irmão. Nunca escondeu o custo. Que o Senhor nos ajude nisso, porque é até difícil nós falarmos de custo, não é? O que nós vamos falar de custo diante de um homem desse? Diante do custo para esse homem.
Como nós podemos falar de custo? Mas ele nunca deixou que nós estivéssemos sem clareza do custo. Ele nunca escondeu que ele trilharia um caminho de não encontrar lugar nenhum para reclinar a cabeça nessa terra. Ele nunca escondeu que este caminho seria um caminho de alto preço. E sabe o que é lindo? É que na medida em que ele nunca escondeu isso, esse preço foi se tornando cada vez mais claro para nós. E ele cada vez mais digno da nossa adoração. Pelo preço que ele decidiu pagar e se entregar totalmente. E então, o Senhor inicia essa descrição dizendo que ele seria entregue aos gentios. Se você observar, a partir do verso 35 aí do capítulo 18, até o capítulo 22, verso 54, toda essa história, todo esse registro vai se cumprir e ele será entregue. Se você for lá no capítulo 22, verso 54, olha lá, irmão, o que diz o verso 54 do capítulo 22 de Lucas. Vai dizer assim: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Aqui ele foi entregue. Então, do capítulo 18, verso 35, até o capítulo 22, verso 54, o Senhor Jesus é entregue. Quando ele é entregue, irmão, ele vai narrar com essas palavras que acabamos de dizer, ele será entregue, aos gentios. O Senhor manifesta algo que na profundeza do seu coração ele sabia muito bem, porque o ápice do pecado da nação de Israel era a traição de entregá-lo aos gentios. Eles já vinham rejeitando o Senhor, rejeitando, mas o ápice da traição é entregar o Senhor para outros matarem ele. Eles queriam matá-lo, mas eles não foram capazes, porque tão covardes, eles entregaram para que outros o matassem. Então, o ápice do pecado da nação de Israel é a traição total, entregando o Senhor na mão do império, dos gentios. Isso acontece aí no capítulo 22. A partir do capítulo 22 até o 24 de 1 a 12, o que nós temos lá? Nós temos a ressurreição. Então, do 22, 54 até o 24, de 1 a 12, nós temos todo aquele arranjo terrível que nós já conhecemos, quando o Senhor é escarnecido, ultrajado, cuspido, açoitado, até por fim tirarem-lhe a vida, como ele vai narrar. Agora, essa traição da nação de Israel, ela não era somente algo que estava acontecendo com aquele povo em particular. Sim, aquele era o povo para o qual ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E por fim o entregaram para ser morto pelo império. Mas nós sabemos que o Império Romano representa a humanidade, o mundo conhecido da época. E o que aquele mundo, aquele poder político, governamental, aqueles que representavam o ápice da lei, não é? Os romanos, eles tinham ali todas as suas leis, eles representavam o ápice da governabilidade, esses eram os romanos. E o que eles fizeram? Eles trataram de modo injusto. Eles trataram de modo horrível, fraudulento o Senhor, para que então ele fosse condenado. Aquela condenação é uma das coisas mais horríveis da história da humanidade. Talvez seja a coisa mais horrível que já aconteceu. Por quê? Porque aquele homem, ele foi reconhecido pelo governador romano
de que nele não havia crime algum. Mas ainda assim, tudo isso foi jogado fora para que ele fosse escarnecido, ultrajado, cuspido e açoitado. E assim eles tiraram a vida do Senhor. E esses elementos de justiça que eles se arrogavam tanto de ter, esses elementos de governo que eles tinham tanto prazer em dizer que eles tinham, que era deles, todos foram violados para que o Senhor Jesus fosse maltratado e então fosse até a morte. Mas, irmão, lembre-se, o Senhor Jesus, quando diz: o Filho do Homem será entregue aos gentios, ele está trazendo algo do profundo da sua consciência, que foi repetido por Pedro depois da descida do Espírito Santo. Pedro usa a mesma palavra. Então agora eu quero que você vá comigo em Atos capítulo 2, para que você veja Pedro usando a mesma, não desmarque Lucas, por favor, mas vamos a Atos capítulo 2, para que você veja algo que Pedro vai destacar aqui, mas que é a nota que já estava no coração do Senhor, quando, sabendo que seria entregue, disse: eu serei entregue aos gentios. E eles vão realizar todas essas coisas que estão descritas. Então Pedro, capítulo 2, verso 22, né? Nós sabemos que agora Pedro, cheio do Espírito, toma a palavra e vai falar a toda a casa de Israel. Irmão, nós estamos aí há pouco mais de 2 meses daqueles acontecimentos, né? Da cruz, dos acontecimentos, ali o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e agora Pedro, com clareza do Espírito, com revelação do Espírito que vem morar nele, tomou aquelas sementes que ele conhecia, que ele havia ouvido do Senhor, vitalizou isso, essas coisas estão brotando, germinando no seu coração, então agora ele vai falar como uma boca de Deus, como uma espada de Deus. Então Pedro vai falar desse homem. E o verso 22, ele diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Todos aqueles judeus estavam ouvindo. Então ele diz: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, dos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora, sendo este entregue, olha aí a mesma palavra, o Senhor Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios. E agora Pedro vai dizer algo, irmão, maravilhoso. Ele usa exatamente a mesma palavra e diz: sendo este entregue. Mas agora ele não vai dizer sendo apenas entregue aos gentios. Pedro vai dizer, por esclarecimento do Espírito. Veja que maravilhoso. Agora, o Espírito, através da boca de Pedro, vai trazer luz do que já estava no coração do Senhor quando disse para eles que seria entregue aos gentios. Uma nota na profundeza da sua alma, ele sabia que o Pai estava no controle e no governo de tudo que ele passaria. Então agora o que Pedro vai dizer? Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, por gentios, entregue nas mãos dos gentios. Vocês o traíram e o entregaram à morte. Não foram vocês que mataram, foi por mãos de iníquos. Mas ele foi entregue aos gentios. Só que Pedro, esclarecido pelo Espírito, traz à luz aquilo que certamente já ocupava o coração do Senhor Jesus. Venha comigo a Isaías capítulo 50, para que você veja mais um verso. Isaías capítulo 50. Deixe-me localizar. Deixe-me localizar o verso.
verso 7, irmão. Vamos ler o verso 6, para que você compreenda um pouco do que do que estaria por acontecer, do que aconteceria agora, segundo a profecia de Isaías, e do que o Senhor Jesus já estava fazendo desde Lucas 9, como vimos, naquela preparação para a intensa batalha que agora estava há uma semana. E então, o verso 6 diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e cuspiam. Irmão, desde Lucas capítulo 9, quando ele desce do monte da transfiguração, ele manifesta no seu semblante resoluta e intrépida e determinada vontade de ir a Jerusalém. E ele jamais escondeu e se envergonhou de mostrar o seu rosto com essa intrépida resolução. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Agora, o verso 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, não fiquei confuso. É o sentido da palavra envergonhado aí. Não houve nenhuma confusão para mim. Quando as coisas começaram a apertar, quando eu fui descrever para vocês que eu iria ser ultrajado, cuspido, açoitado, eu não me confundi com isso, porque no meu íntimo eu sabia que mesmo sendo entregue por vocês nas mãos de iníquos, seria pelo determinado desígnio e presciência de Deus Pai. O Senhor Jesus sabia no seu íntimo que nada, nenhum sofrimento pelo qual ele passaria, estava desconectado da vontade e do determinado desígnio e presciência de Deus para ele. Que maravilhoso, irmão. Que homem. Então, ele não me senti envergonhado, verso 7, por isso fiz o meu rosto como um seixo, como uma rocha, como uma pedra, como uma pederneira. Fiz o meu rosto como uma pederneira. Manifestava no seu semblante a determinada resolução de ir para Jerusalém. Seu rosto era como uma rocha. Ninguém o impediria, irmão. Ninguém o demoveria. Ele iria escutar de Pedro: Senhor, jamais aconteça isso contigo. Mas ninguém iria impedi-lo. Inimigo nenhum iria se opor e nem poderia, porque o Senhor estava resolvido e havia feito do seu rosto uma rocha. E ele determinadamente seguia. E sei, veja como termina a profecia de Isaías, e sei que não serei envergonhado. Que maravilhoso, irmão. Quando nós olhamos para esse homem, quando nós lembramos de quem está sendo entregue, quando nós meditamos um pouco na vida desse homem, na conduta desse homem, nas palavras desse homem, nos milagres desse homem, na forma com que esse homem cuidou daquele povo. Quando nós olhamos para esse homem e nos lembramos quem está sendo entregue, irmão, nosso coração não pode olhar para aquela cena como se ela se resumisse apenas a um evento histórico. Não pode ser. E é claro que não é. Porque se de alguma maneira nós apenas contemplamos isso, nós somos tão miseráveis. Nós apenas vamos contemplar o ápice. Nós apenas vamos contemplar o ato final do pecado e da rebelião, maltratando o Senhor da vida. Mas não é isso que nós vemos naquela cruz. Por quê? Porque eu não serei envergonhado. O que nós vemos? Nós não vemos um ato final e derradeiro do pecado. Nós vemos um ato final e cabal da graça. E o Senhor, com sua graça manifestada, curando e salvando um mundo doente,
miserável, incapaz de o reconhecer, incapaz de o adorar, completamente destituído de tudo que poderia ser agradável a Deus, completamente oposto a Deus e aos seus propósitos. Mas nós temos o Senhor Jesus resoluto, sem recuar diante de nenhum sofrimento, indo até o fim, dando aquele golpe final da graça abundante de Deus, finalizando algo horrendo, destruindo a força do pecado, mas não acaba ali, graças ao Senhor. Porque a cruz, ela determina aquela entrada do Verbo eterno na morte. Mas não apenas isso. Nós sabemos que toda essa cena, ela se encerra com um último ato. E o último ato é a sua gloriosa ressurreição. O Senhor não pôde ser retido pela morte, aleluia. E então Ele destrói a morte, destrói o poder da morte, toma as chaves da morte e do inferno nas suas mãos e é levantado pela destra e pelo poder de Deus Pai de entre os mortos, ressuscitando. E novamente o que nós temos é o brilho daquela vida gloriosa, essa que acabamos de meditar aqui, essa vida única, essa vida tão cheia de amor, essa vida tão cheia de dignidade, tão cheia de justiça, tão pura, tão maravilhosa. O que nós temos é agora o brilho desta vida vindo sobre a igreja. Para recomeçar, reordenar, fazer nascer uma nova conduta, uma nova vida capaz de agradar a Deus, capaz de responder aos propósitos de Deus. Então nós temos o nascimento da igreja, para que a igreja possa então, em resposta a essa vida santa que foi derramada, ressuscitada e agora pelo seu Espírito dada a todos aqueles que estavam aguardando. A todos aqueles que seriam agora revestidos com poder. Atos capítulo 1, verso 8, lembra? Eles estavam todos ali e o Senhor ascendendo aos céus, é o registro de Lucas. Então o Senhor vai dizer para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Que maravilhoso. E o que nós vemos? Então nós vemos essa maravilhosa vida que foi derramada naquela cruz, que se ergue vitoriosa, rompendo os grilhões da morte, agora sendo derramada, e o brilho desta vida santa, desta vida perfeita, desta vida cheia de glória, sendo dada agora à igreja, para que a igreja pudesse seguir como seu candeeiro nesta terra até que Ele venha. Graças ao Senhor. Que o Senhor nos mantenha, meus irmãos, em fidelidade a todo esse caminho, assim como o nosso Senhor foi fiel. Assim como o Senhor tem ministrado aos nossos corações a necessidade de fidelidade, porque nós também estamos na iminência de dias que serão difíceis. Já têm sido difíceis, mas serão dias mais difíceis. E nesses dias difíceis, o que o Senhor deseja? Que esses que foram revestidos de poder, esses que estão aqui, que creem no Senhor, que receberam sua vida, que são habitados pelo Espírito, que agora creem nele, são suas testemunhas, possam testemunhar com suas vidas que amam o crucificado, que seguem pelo seu caminho, que não temem nenhum tipo de sofrimento, porque sabem que não serão envergonhados. Agora, se nossa vida não estiver unida a dele, a tal ponto de dependência e de suprimento que só ele pode nos dar,
então nós sim viveremos vidas que serão envergonhadas. Porque podemos, naquele dia, nos afastar envergonhados, por não vivermos para Ele, por não nos entregarmos totalmente a Ele, por não estarmos atentos e compreendendo claramente, você vê que a nossa condição espiritual é muito diferente dos discípulos que estavam ouvindo esse registro, mesmo que na iminência dele, há uma semana. A nossa condição espiritual é melhor, meus irmãos. O Senhor tem falado claramente conosco. Ele tem falado e nos chamado a nos equiparmos e nos prepararmos para momentos mais difíceis, para a intensidade da batalha que será operada na sua vinda. Então que o Senhor encha o nosso coração de encorajamento, porque nós estamos a viver esses dias, não é? Então, que o Senhor nos lembre e nos encha de encorajamento. Por quê? Porque quando nós olhamos para aqueles momentos terríveis, para aquele momento de ódio e de manifestação maior do pecado, crucificando o autor da vida, nós vemos, por outro lado, aquela manifestação abundante da sua graça, sendo manifestada naquela vida entregue em favor de muitos, para que então ele pudesse contemplar o fruto do penoso trabalho da sua alma, e então satisfeito, pudesse contemplar as evidências, os frutos. Frutos são evidências de que uma árvore é boa, é adequada, de que ela produz, de que ela tem saúde. Então, frutos são essa evidência. Que o Senhor possa contemplar os frutos do penoso trabalho da sua alma nas nossas vidas. Com vidas que se dispõem, assim como a dele, a enfrentarem o que tivermos que enfrentar, meus irmãos. E que não seja, então, um recuar da nossa parte. Para nós encerrarmos, eu gostaria de fazer só uma colocação em relação ao verso 34, lá do capítulo 18 de Lucas. E então, na semana que vem, seguimos com Bartimeu e essa narrativa. Lucas capítulo 18, aí o verso 34, vai dizer assim: eles, porém, nada compreendiam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele lhes dizia. Eles, como já disse aos irmãos, eles sabiam que esse momento era difícil, seria difícil. Eles não eram incapazes de saber que as autoridades iriam se opor ao Senhor. Então, eles sabiam que haveriam problemas, que seria difícil. Mas eles não conseguiam compreender a importância e o significado daquele sofrimento e daquela morte. Eles não conseguiam. Isso eles só compreenderam depois. Agora, tem algumas palavras usadas aí, por exemplo, essa palavra compreenderam aí, nada compreenderam, é uma palavra interessante, irmão, porque a raiz da palavra é juntar-se. Esse compreender aí, a raiz da palavra é juntar-se, é unir-se como num cesto de peixes. Então, é como se o Senhor estivesse buscando que eles se unissem com Ele para próximos dele compreenderem o grau de hostilidade, o grau de intensidade de levante do poder das trevas. Mas eles não puderam compreender. O sentido aí é que eles se unissem, se juntassem a Ele para compreender o grau de hostilidade. Porque assim talvez eles compreendessem um pouco da importância desse sofrimento e dessa morte. E de quem estava
a sofrer. Mas há uma outra palavra aí, a palavra perceberam, que aparece, eles não percebiam o que ele dizia. E o sentido aí dessa palavra também é interessante, porque fala de um conhecimento, esse perceber aí, é um conhecimento por proximidade, irmão. É um conhecimento usando os sentidos. É como se você provasse um alimento para saber que sabor que ele tem. É quando você pega um texto e lê o texto e com a sua visão, você passa a perceber o que está sendo dito. Então, é um conhecimento adquirido por meio dos sentidos. É uma proximidade trazida por meio da relação. E o que o autor Lucas vai dizer é que mesmo tendo essa proximidade, porque fazia 2 anos e meio que eles estavam andando com ele, eles não puderam perceber. Mesmo sendo tocados por ele, mesmo ouvindo suas palavras, mesmo vendo suas atitudes, mesmo de alguma maneira sentindo o calor do seu toque, eles não puderam compreender. Eles estavam incapazes de compreender. Mas graças ao Senhor que de alguma maneira, pela bondade do Senhor, com a descida do Espírito Santo, então todas essas coisas passaram a ser abertas no coração deles. E esses homens se tornaram instrumentos que mudaram o mundo conhecido. Graças ao Senhor. Porque Ele pode tomar homens assim, tão incapazes como nós, e fazer algo tão tremendo. Graças ao Senhor. Ele pode fazer conosco também. Ele pode operar através da sua igreja. Ela é tão frágil. Conheço as tuas obras. Sei que tens pouca força, que és totalmente incapaz. Mas se guardares a palavra da minha perseverança, então você poderá frutificar. Que o Senhor nos encha de encorajamento à luz, à sombra do seu sofrimento e do que significou aquela hora da cruz. Nós não poderíamos olhar para um encontro com Bartimeu sem esse pano de fundo. E nem olharmos para um encontro com Zaqueu sem esse pano de fundo. Sem sabermos que esse homem que parou para conversar com aquele cego mendigo à beira do caminho, estava vivendo essa hora. Sem sabermos que esse homem que estava vivendo esses momentos, parou embaixo de um sicômoro e pediu para aquele publicano descer, porque ia na casa dele. Nós não poderíamos olhar para essas duas cenas sem saber que esse homem estava vivendo essa angústia de alma, esses momentos que antecediam a cruz. Que o Senhor siga nos falando ao coração e ainda nos fale na semana seguinte. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos por sermos esses que podem contemplar o Cordeiro sofredor, contemplar a resoluta e intrépida e determinada atitude do Senhor manifestada no semblante de ir para Jerusalém. Senhor, nos ajuda. Nós somos tão reticentes quanto ao caminho da cruz. Nós somos tão fujões. O Senhor é tão corajoso. Fala e ministra um pouco mais desse caráter para nós. Nós queremos aprender, sabendo o quanto a cruz tem a nos dar. Nos livra de todo engano, Senhor, de pensarmos que a cruz tem a tirar de nós. Muito mais a cruz tem a nos dar. Mantém nossos corações e olhos em Ti. E segue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.